Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, gente, vamos falar dessa foto aí de 1994, foto que mostra aí numa publicação famosa aí da revista de celebridades caras, o casal, então, Gugu Liberato e Rosemiriam. Eles foram apresentados aí como um par romântico, um casalzinho de apaixonados, 7 anos antes do nascimento do João Augusto. A revista Caras, gente, além dessa foto aí, trouxe durante todos os anos aí de vida de carreira do Gugu, muitas capas de revista aí com a Rosemiriam, que eu vou falar mais adiante. Se dependesse da revista Caras, a Rosemiriam já tinha provado que é esposa e companheira do Gugu. Bom, a família fala que eles nunca passaram de amigos, apenas bons amigos. E nesta foto aí de 94, há uns 26 anos atrás, não, por aí, né, gente? A Rosemiriam apresentada aí como a nova paixão do Gugu, a namorada do Gugu. Bom, na época, quando eles apareceram se beijando nessa foto, gente, muita gente começou a se perguntar se esse beijo era falso. Mas o fato é o seguinte, o romance foi exposto pelo Gugu, com o consentimento dele. Ele disse que estava no romance, tá? E este romance teria começado nos bastidores do programa no SBT. Eles se conheceram aí, a Rose e o Gugu, nos anos 80, quando Rose era uma das bailarinas do Viva a Noite. Na época, Rose já sonhava ser médica e, para complementar o salário de instrumentadora cirúrgica, fazia bicos na televisão. Olha o que o Gugu falou na época, abre aspas, gente. Se tiver que casar com ela, eu casarei. Eu gostaria muito de ter filhos, disse o Gugu. Então o Gugu acabou de se entregar. Ele disse que se tiver que casar com ela, ele casa para ter filhos. Então, se eles tiveram filhos, ele considera que casou com a Rosemiriam, tá? E a gente vê essas matérias de revistas aí de famosos, principalmente essa, que era naquela época, nos 80, 90, começo dos anos 2000, a mais famosa de todas, antes da internet emplacar, né? A Caras era top. A Rosemiriam era sempre apresentada como a companheira, a esposa da vida do Gugu. Inclusive, ela própria fala que a família a via assim também. Via a Rosemiriam como companheira. Eu próprio, gente, falando da minha experiência, que eu já tenho de ver ali o Gugu desde aquela época em que ele surgiu com essa moça aí, com a Rosemiriam, eu me lembro no programa da Aparecida Liberato, que ela fazia com o Leo Lobo, e com a Astrid Fontinelli no Melhor da Tarde. Era uma coisa assim o programa. A própria Aparecida falando do novo namoro do Gugu, do namoro do Gugu com a Rose, e falando que a Rose era o tipo de mulher que o Gugu queria casar. E a Rose já estava grávida naquela época. Então a própria Aparecida Liberato falou no programa que ela apresentava, fazendo numerologia aí, que a Rose era a mulher do Gugu Liberato. E agora que está essa briga de herança aí, a família se nega a admitir isso. Por toda tempo que o Gugu teve aí com a Rose, esteve vivo aí com ela, com os filhos, toda a família a tratava como uma companheira. Agora que está tendo esta divisão de bens, né? Aí agora todos estão vindo para cima, inclusive botando aí a público, fazendo as pessoas questionarem aí a sexualidade do Augusto Liberato, porque a família está dizendo, ela não passava de amiga e nunca passou de amiga, sendo que ele próprio admitiu na época que engravidou a Rosemiriam, gente. O Gugu admitiu, não foi inseminação artificial, tá? Foi ao natural. Então, quando ele foi aí questionado na época se teria recorrido à técnica da inseminação, a assessoria do Gugu rebateu veementemente. Na verdade, o único tratamento que eles falaram que a Rose fez para engravidar foi uma reposição hormonal
pois ela tinha ovário policístico. Então as provas estão aí. Querendo ou não, todo mundo a tratava como esposa, as revistas, publicações de famosos, o próprio Gugu aí a tratava como a esposa, a própria Aparecida admitiu num programa de televisão que ela era esposa, a própria Rosemiriam falou que a família toda a tratava aí como a esposa, e ela mesma já falou que não teve nesses 20 anos nenhum outro companheiro, a não ser o Gugu Liberato. Bom, gente, as provas estão aí. A unidade familiar aí está mais que provada no decorrer dos anos e não vai ser difícil aí juntar vídeos de depoimento das pessoas falando aí o significado da Rosemiriam na vida do Gugu. O que está em jogo para a justiça não é se dormiam ali na mesma cama, não era isso, ou se iam às vias de fato. Tá mais do que fácil aí de provar que realmente existia essa unidade familiar, existia a constituição da família. E a Rosemiriam aí, como todo mundo já viu, já teve a primeira vitória na justiça, já está ganhando a pensão aí. E provavelmente aí vai conseguir, parece, tudo indica que ela vai conseguir 50% deste patrimônio do Gugu Liberato, que ultrapassa aí R$ 1 bilhão. Já saiu os últimos números aí, ó. São números altíssimos. Bom, gente, deem a sua opinião, inscrevam-se no canal, curta, compartilhem e até o próximo vídeo.